Não, o TJ São Paulo é o maior tribunal do mundo em volume de processo. Mas tem a ver porque a lei do Brasil, a Constituição é muito grande ou não? Ah, eu não sei, acho que não. Tipo assim, porque daí tem muitas Eu áreas. acho que é cultural mesmo, é um país de concurso público, isso é cultural mesmo. E criou-se ali um status para quem é formado em direito, né? Isso atrai muita gente. E a ideia de que o cara, eu quero até saber a sua opinião, mas a ideia de que o cara, o bacharel em direito, leva vantagem em concurso. Existe essa mística, então muita gente vai pela vantagem. Eu acho que isso tem um pouco de verdade e tem um pouco de mito ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o estudo para a faculdade de Direito, para mim, ele é muito diferente do estudo para concurso público. Às vezes, na faculdade de Direito, a gente aprende um negócio que chama doutrina. Quem estuda para concurso de juiz, delegado, defensor público ou concursos fiscais pode até saber do que eu estou falando. Mas quem estuda para concurso de nível médio, INSS, TJ São Paulo, não precisa estudar doutrina. Doutrina, para quem não sabe, é o comentário de algum jurista sobre a lei. É um entendimento daquele jurista sobre a lei. Dificilmente isso vai cair numa prova de nível médio. Então, muito do conhecimento que se adquire na faculdade não cai na prova de concurso. Só que, tendo feito faculdade de Direito, você pode já ter familiaridade com alguns conceitos, tipo o que é um inciso, o que é uma linha, o que é um parágrafo. Lá na Brabo Concurso eu sou especialista em TJ São Paulo. Foi o concurso que eu gabaritei direito, que eu acertei 93% das questões. Então, eu pego muita gente que é iniciante. E a gente aprovou 357 pessoas só nesses últimos TJs. Quantos? 357. Caramba. Só nesses últimos TJs. Assim, 95% da galera iniciante. Não é formado em direito, Igual não tem... eu, assim, quando vê aquele negocinho do parágrafo, eu nem sabia que aquilo lá significava parágrafo. Então, a galera fala, Ivan, aquela cobrinha que tem, o que é? Aí eu falo, não, aquela cobrinha é o parágrafo. E aquela letrinha é a linha. E aquele pauzinho, um pauzinho, dois pauzinhos, aquilo lá é o inciso. Então a gente faz as mentorias mensais com os nossos alunos, explicando esses conceitos. O que é uma linha, o que é um parágrafo. Então, pro cara que vem do direito, ele já corta esse caminhozinho aí da alfabetização aí. Exato. Mas pra aquela galera que fala, mas eu nunca fiz direito, eu nem sou formado em nenhuma área, acho que concurso, nem vou tentar. Não, muito pelo contrário. A maioria dos nossos alunos, né, aprovados no TJ, eles não têm graduação, eles têm nível só médio, não tem faculdade em nenhuma área, muito menos em direito. Você acha que rola aquele negócio também do ao contrário, assim, tipo, o cara que veio do direito, ele é mais arrogantão, sobe acha de que... salto alto. Chega de salto alto pra prova, e não estuda direito e se fode no... Eu tenho uma galera da faculdade que falou, vou fazer o TJ São Paulo. Eu, por exemplo, eu fiz o TJ São Paulo lá em 2017, eu tava fazendo faculdade de Direito. Falei, direito, nem vou estudar. Mas tomei um nabo na prova, tomei um nabo em direito que eu saí até tonto. Eu acertei 14, de 40 questões de direito, eu acertei 13 ou 14. Você chegou grandão. Não, eu cheguei de salto altíssimo. Eu falei, eu vou voar nessa prova aqui, mas eu vou engolir direito. Tô numa das melhores faculdades do Brasil de direito e tal. Enfim, meus professores, o Nelson Neri, de processo civil, um puta cara, a filha do Celso Antônio Bandeira de Melo, de administrativo. Caramba, você fez aonde, faculdade? Na PUC. Ah, na PUC, caramba. Direito constitucional tem a Flávia Piovesan, que de direitos humanos é sumidade. Em penal tinha o Nucci, Gustavo Junqueira, uma galera muito boa. Falei, prova de nível médio, mas vou deitar. Deitaram comigo. De 40 eu acertei 13 ou 14. Foi um nabíssimo, salto alto. Então, às vezes, o cara que é formado em direito, ou tá cursando a faculdade, entra de salto alto e acaba se ferrando. Porque é aquilo que eu falei, o estudo é completamente diferente. Totalmente igual aquele cara que sai da escola, fez uma escola boa, na prova cai português. Português eu aprendi na escola, isso eu sei. Chega lá, toma... O concurso é feito pra derrubar, não adianta. E acho que todo mundo que chega de salto alto no direito tem uma história como essa, que aconteceu comigo na prova da OAB. Eu gostava de penal, cheguei de salto alto só no penal não vou estudar. Foi a única matéria abaixo da média, né? Isso mostra que aquela pessoa que, tô muito tempo sem estudar, ou não sou formado em nenhuma área, tem chance, porque ela chega nesse lance da humildade. Eu não sei, então vou ter que estudar. E aí estuda do jeito certo, porque estudar é um termo que eu não gosto muito, eu gosto de estudar para alguma coisa. Você está estudando para quê? Estudar para a faculdade é diferente de estudar para concurso. Por exemplo, estudar para uma prova de constitucional de uma faculdade de direito é totalmente diferente de estudar para uma prova de constitucional para o concurso de escrevente nível médio, que é completamente diferente de estudar constitucional para uma prova de magistratura, que é completamente diferente de estudar constitucional para uma prova oral de delegado. Então, assim, estudar, beleza, mas estudar para quê? Porque aí muda a abordagem, muda a profundidade, muda a quantidade de vezes que você precisa ver aquela matéria na semana. Por exemplo, delegado. Vai cair aspecto constitucional penal.
Isso cai muito. Dificilmente vai cair uma parte de constitucional trabalhista no concurso de delegado, numa prova oral. Então você precisa ter essa estratégia de prova, entender o que você vai fazer com aquele conhecimento. Se é uma prova de faculdade, se é uma prova de nível médio, se é uma prova de magistratura. E aí você consegue ajustar o seu cronograma de estudo. E aí, método de revisão de direito que me fez gabaritar no TJ São Paulo. Eu já dei um corte, hein? É o início do corte. Já é o início do corte. Foi assim que acertei 100% de direito no TJ São Paulo. O que eu fazia? Óbvio, fazia a leitura da apostila. Aí um lance massa. Na apostila da Brabo aqui, a gente tem um esquema. Bom, é um esquema que uma galera deve conhecer. A gente coloca na frente dos artigos o ano que aquela questão caiu no TJ. Então, por exemplo, artigo 998 caiu em 2012, 2014, 2018. Então, meio que eu já sabia ali quais artigos eram mais importantes para a prova. E eu usava como se fosse um flashcard que me ajudou demais a memorizar alguns artigos que eu tinha dificuldade. Eu não usava flashcard para tudo, não, mas alguns artigos que eu tinha dificuldade. Aquele inciso da Constituição que fala a casa é asilo inviolável do indivíduo, eu tinha um pouco de dificuldade nele. O que eu fazia? Pegava uma folha de papel, escrevia na frente dele, artigo 5º, casa. Só para eu lembrar, o inciso que eu precisava memorizar ali era o que falava da casa. No verso, eu escrevia o inciso. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, tal, beleza. Aí eu ficava tentando lembrar daquele inciso sem ler o flashcard. Você trabalhava com a recuperação Trabalhava com a recuperação ativa. E até hoje eu nunca mais esqueci esse inciso, que é a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou em caso de desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. É isso. E aí eu ficava tentando lembrar, casa, asilo inviolável do indivíduo, tal. Aí às vezes eu esquecia de alguma dessas exceções, salvo, sei lá, em flagrante delito, aí esquecia do desastre, para prestar socorro ou desastre eu esquecia. Aí eu via, puta, eu esqueci isso aqui. Vamos de novo, a casa, asilo inviolável, recuperação ativa e repetição com base em flashcard dos artigos que eu tinha mais dificuldade. Isso aí me ajudou demais. Você usou um método que, assim, é cientificamente comprovado. Isso que eu ia falar, e que independe de talento, né? Se você pagar o preço, você vai memorizar e acabou. Passa em concurso público 2 perfis de pessoa. Autocorte. Passa em concurso por 2 perfis de pessoa. É o cara mediano, mas que sabe o que ele quer. Ele vai pra cima, ele é focado. Não é o cara que tem talento que passa em concurso. É o focado, o mediano. Eu tenho mais medo dos medianos focados do que aqueles talentosos que entram com salto alto e tal. Então o cara que passa em concurso é o cara mediano que vai, se esforça e tem garra. E é constante. O constante passa em concurso público. Eu até hoje nunca conheci nenhum concurseiro aprovado que do momento que decidiu estudar para concurso até o momento que passa, teve exatamente a mesma rotina. As coisas mudam. E se o cara não tiver essa modulação, esse jogo de cintura para ir adequando, ele vai sempre ser necessitado do mentor, do professor dele. Não dá, né? Então o cara tem que se adaptar, tem que aprender.